Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 30 de novembro ao dia 6 de dezembro. E a gente entra oficialmente no último mês do ano e a gente começa esse mês com a energia de um eclipse, que vai ser um eclipse lunar junto com uma lua cheia. Então vai ser uma fase do ciclo em que as coisas chegam ao seu ápice e também se encaminham para um fechamento, para uma resolução. Então as situações essa semana podem estar muito dentro dessa frequência, de você perceber coisas que já não fazem mais sentido ou de situações mesmo chegarem ao fim na sua vida, mostrando que ao finalizar um ciclo a gente também se abre para novos inícios. É isso que a gente tem que ter em mente, né? A gente foge tanto dos finais, dos fechamentos, mas a gente não entende que todo ciclo que se fecha abre a porta para um novo ciclo na nossa vida. Então que a gente foque nisso em vez de ficar apenas sofrendo e se lamentando pelo que se foi. O eclipse vai acontecer na segunda-feira às 6h30 da manhã, então a gente já começa a semana com essa energia, né? A gente já tem aí uma semana que começa intensa, né? De aceleração muito grande, principalmente mental, porque vai ser uma lua cheia em Gêmeos, então vai ativar sim os nossos processos mentais, os nossos pensamentos, a nossa comunicação, a nossa fala. Pode ser que a nossa língua esteja mais afiada, pode ser que a gente tenha assim conversas mais decisivas e por que não desafiadoras. Mercúrio, que é o regente desse signo, está lá em Escorpião, então ele vai trazer muita profundidade para toda essa energia. Pode ser que a gente acesse segredos ou a gente tenha uma nova visão sobre algo que a gente talvez não tinha tanta clareza antes. Vai ser importante a gente observar os nossos pensamentos, observar conversas e informações que a gente vai acessar nesses dias. Pode ser que algumas coisas fiquem mais claras na nossa mente e na situação ao nosso redor. A Lua vai estar fazendo um bom aspecto com Marte, que está lá em Áries. E como é uma lua cheia, né, já vai ter essa aceleração mental e fazendo essa conversa com Marte, pode ser que a gente sinta assim uma certa ansiedade, que a gente se sinta mais agitado, que a gente precise de certa forma descansar. Tá? É importante a gente gastar energia em excesso, sim, mas é importante também entender quando o corpo precisa de descanso, precisa diminuir o ritmo. Eu acho que vai ser muito importante a gente começar a semana num ritmo um pouco mais dosado, prestando mais atenção no que o nosso corpo pede. Eu acho que ele vai dizer aí, vai depender muito da pessoa, né? Vai depender se você tem pontos fortes no seu mapa sendo ativados com esse eclipse. Então, cada pessoa é uma pessoa e a gente precisa aprender a ouvir o nosso corpo, independentemente do que eu diga aqui para você. Aprenda a se ouvir e a respeitar aquilo que você sente que é o momento de fazer, porque muitas vezes eu percebo que está todo mundo fazendo, aí a gente quer fazer só porque está todo mundo fazendo, mas o nosso corpo, o nosso momento, o nosso ciclo está pedindo descanso, recolhimento. E mesmo em relação à fase da lua no céu, não é porque a gente está necessariamente numa fase nova, crescente, que a gente precisa estar fazendo. Se você sente o contrário, acolhe e respeita o seu sentimento. Isso pode ter a ver com a sua fase do ciclo interno, né, da sua lua, para quem é mulher, ou até mesmo da sua percepção daquele momento da sua vida. Todo mundo tem fases e a gente precisa respeitar cada etapa dessas fases que a gente passa. Quando a gente tem um eclipse lunar, Sol e Lua eles estão se enfrentando, eles estão um de frente para o outro. Então o Sol ele vai iluminar as questões inconscientes e emocionais que a Lua representa. E nessa fase pode ser que tudo isso fique mais claro, né? Pode ser que questões inconscientes, medos, questões que a gente vinha escondendo da gente fiquem mais claras, venham à tona e que tudo que se encerrar, tudo que tiver que sair da nossa vida vai sair, né? E a gente entender isso como um sinal de que algo melhor está para chegar. Eu acho que a confiança é o mais importante nessa fase do processo. Na quarta, a gente amanhece com a Lua em Câncer e ela passa a quinta-feira o dia todo nesse signo também.
Então vão ser 2 dias de muito acesso às nossas emoções. Pode ser que tudo aquilo que estava muito no racional, no mental, né, nessa energia de lua cheia, transborde e a gente possa acessar essas emoções e possa de fato purificá-las. Eu acho que o importante aqui é entender que as emoções são nossos guias, elas não têm que ficar com a gente o tempo todo, elas têm apenas que fluir. A gente tem que entender o recado e direcionar a nossa vida, o nosso caminho, de acordo com aquilo que a gente está sentindo. Então, se a gente está pensando em alguma coisa, ou tem algum projeto, digamos assim, ou encontra alguém e a gente sente um mal-estar, alguma coisa está dizendo ali pra gente, essa emoção está querendo nos indicar algo, né? E a partir do momento que a gente entende o recado, que a gente movimenta a energia e direciona de uma nova forma, pode ser que aquilo se dissolva e que a gente consiga seguir com muita facilidade pela vida, por esse rio que corre, né, que são as nossas emoções. Então eu acho que é importante a gente aprender a lidar com as nossas emoções e usá-las a nosso favor como guias na nossa jornada. Quando a gente se conecta com as nossas emoções, a gente tem o poder de mudar as nossas ações. A gente não percebe, mas aquilo que a gente faz está muito relacionado àquilo que a gente sente, mesmo que a gente não tenha consciência disso. É muito importante a gente alinhar as nossas emoções às nossas ações, porque muitas vezes o que bloqueia a gente de fazer as coisas, fazer aquilo que a gente sente de verdade que tem que fazer, são os nossos sentimentos que estão bloqueados, são questões, são dores profundas da alma que muitas vezes estão limitando a nossa vida. Isso gera autossabotagem, isso gera procrastinação e no fundo só quando a gente entende, quando a gente revisita esse espaço dentro da gente, é que a gente toma consciência e tomando consciência a gente consegue fazer diferente, mudar a nossa ação. Então é importante sim a gente estar conectado e entender melhor as nossas emoções. Outra coisa importante quando a gente percebe que está patinando em alguma questão na nossa vida é entender os nossos porquês. Se eu não sei por que eu quero fazer aquilo, se eu não sei por que eu estou fazendo aquilo que eu faço, é muito mais desafiador a gente mudar de direção e é muito mais desafiador a gente parar de fazer o que a gente faz. A gente precisa entender por que a gente faz o que a gente faz ou por que a gente quer fazer alguma coisa que a gente no fundo anseia de verdade. Eu acho que ter clareza também dos nossos porquês vai ser uma coisa muito importante nessa fase do nosso ciclo. Na sexta, a lua vai entrar em Leão às 10 da manhã e ela vai passar o sábado o dia todo ali também e domingo a maior parte do dia. Dentro dessa energia, com o Sol também em Sagitário, que é um signo de fogo, com Marte lá em Áries, a gente vai ter muita energia de expansão na nossa vida, de alegria, de acesso a coisas que nos fazem bem, a coisas que nos movimentam internamente. Eu acho que é importante a gente perceber que nem sempre a gente tem que estar focando na dor, na cura, na transformação, naquilo que não está indo bem. A gente precisa começar a valorizar também as coisas que já dão certo, as coisas que já estão boas, a nossa alegria, a nossa felicidade aqui e agora, porque senão a gente fica sempre projetando no depois, no amanhã, no futuro e aquilo nunca chega e aí a gente nunca consegue no presente estar presente para viver a realidade com alegria e felicidade genuínas. Então, nessa lua, nessa energia, que a gente aproveite para fazer mais daquilo que a gente gosta, daquilo que nos dá prazer, porque essa sensação vai fazer a gente se alinhar com uma frequência mais elevada e essa frequência vai, de certa forma, atrair aquilo que a gente tanto deseja na nossa vida. Só que eu desejo uma coisa positiva, mas eu só foco no negativo, eu só fico focando no que não dá certo, no que eu tenho que mudar, no que eu tenho que transformar, no que eu tenho que curar. Eu não estou alinhada com aquilo que eu desejo, eu estou focando só no que não está bom. Então aqui é importante a gente mudar o nosso foco em algum momento. E esse é o momento perfeito para a gente fazer mais coisas que a gente gosta também. Eu acho que em algum momento a gente tem que dar um tempo, tirar umas férias dessa questão de ficar o tempo todo buscando coisas para curar, buscando coisas para melhorar, porque senão a gente está focando sempre no que está errado, sempre no negativo. Então aproveita esse fim de semana para fazer mais coisas que te fazem bem. Isso é muito importante para o nosso processo.
No domingo, a Lua vai entrar em Virgem só quase 5 da tarde, então eu vou falar mais sobre ela no céu da semana que vem. A gente vai passar aí a maior parte do domingo ainda com a Lua em Leão, e nesse dia, né, no domingo, a gente ainda tem Vênus fazendo um bom aspecto com Netuno lá em Peixes. Vênus está em Escorpião e Netuno está em Peixes. Então também favorece muito essa questão de buscar fazer mais coisas artísticas, fazer mais coisas elevadas, inspiradas, buscar inspiração para a nossa vida. Então eu diria que nesse final da semana aí, depois de um eclipse intenso, de muitas curas, de muitas questões ali que vieram, foca mais nas coisas boas da vida, foca mais naquilo que te faz bem, busca fazer coisas e atividades que fazem o seu coração vibrar de verdade, né? Busca essa inspiração no aqui e no agora. Para de projetar ela sempre para o futuro que nunca chega. Eu acho que isso vai ser muito importante nesse processo. Tira férias um pouquinho do autoconhecimento, de ficar buscando coisas externas, foca em viver apenas. Eu acho que vai fazer muito bem para todos nós. Então vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente tirou essa cartinha aqui, sofrimento. Quando eu tirei essa carta, eu confesso que eu dei uma titubeada, né? Eu fiquei pensando, será que eu tiro outra? Será que eu vou trazer em relação a isso? O que será que isso quer dizer? E aí eu pensei, a gente tem uma energia de uma lua cheia em Gêmeos, de um eclipse transbordando muita coisa. E esse elemento aqui, né, essa carta, ela representa o 9 de espadas no tarô tradicional. E é um naipe que fala do elemento ar, e Gêmeos também é ar. Então me veio muito forte essa questão de falar para vocês, de trazer aqui para a nossa egrégora, que o sofrimento, ele está na nossa mente. Que o sofrimento ele é uma ideia mental, é aquilo que eu penso a respeito das coisas, é aquilo que eu enxergo da vida. Então, se eu ficar pensando que algo é ruim, aquilo vai se tornar um sofrimento para mim. Então, que a gente possa, essa semana, tentar mudar um pouquinho a abordagem das coisas, tentar ver as coisas com um olhar mais positivo. E isso tem muito a ver com o que eu acabei de falar mais para o final da semana também, para a gente parar de focar no sofrimento, parar de ver as coisas como ruim, porque enquanto a gente ficar nessa frequência, a gente vai achar que tudo é um problema e isso vai gerar sofrimento pra gente. Então, se você tem um celular para me assistir agora, se você tem água potável em casa, se você tem uma cama para dormir, se você pode escolher o alimento que você quer comer, se você tem amigos, se você tem uma pessoa que ama, que você ama e que te trata bem, você já é uma pessoa feliz, você já é uma pessoa que tem tudo o que você precisa para ser feliz. Então, sair dessa ideia, dessa busca desenfreada pela alegria, pela felicidade que nunca estão no aqui e no agora. Porque eu tenho certeza que se você parar para pensar agora, se você fechar os olhos e respirar fundo, você vai perceber que você é feliz e que está tudo bem no seu mundo, está tudo bem ao seu redor agora. Então o sofrimento ele está na mente. E aí quando eu tirei essa cartinha eu senti de tirar outra, né? Como que eu posso acessar então, né, essa frequência? Como sair do sofrimento? Foi a pergunta que eu fiz. E veio essa cartinha aqui, inocência. Essa é uma cartinha que sempre acompanha aqui, né? Que sempre aparece. E eu gosto dela porque no tarô ela é a carta do sol. Então, como que eu vou sair do sofrimento? Iluminando a minha consciência, tendo inocência em ver a vida como ela é. Então, tá num lugar bonito e apreciar. Isso é felicidade. Não é o momento em que eu tiver XYZ. Na verdade, a gente fica projetando. E, mais uma vez, é uma ideia mental. Então, eu recomendo, se você puder, ler o livro do Eckhart Tolle, Um Novo Mundo. É um livro maravilhoso que fala justamente dessa ideia do nosso ego, da nossa mente que fica projetando muito e criando problemas e situações na nossa vida sem que eles realmente existam, né? Então, eu acho que é uma leitura muito válida e que vai acrescentar muito em tudo que a gente está vendo aqui. Então, para finalizar, eu vou deixar uma pergunta aqui para você e eu queria saber, dentro dessa energia do eclipse, de fechamento, de finalização, o que você gostaria de iluminar na sua vida? Que aspecto da sua vida que você gostaria de trazer mais luz? Que você gostaria de sentir essa luz banhando e trazendo clareza, consciência, percepção diferenciada a respeito dessa questão que você está vivendo? Então deixa para mim aqui embaixo para a gente ter mais clareza mesmo, porque às vezes na nossa cabeça é uma coisa e quando a gente traz para o papel, a gente escreve, coloca em palavras, pode ser que esse simples ato já traga para você mais clareza.
Eu também vou deixar mais uma vez a meditação do eclipse aqui para quem quiser fazer, para quem quiser aproveitar essa energia que está bem aberta, alinhada, né? Eu vejo eclipses muito como um portal que a gente tem para iluminar questões que muitas vezes estão bem escondidinhas dentro de nós, então é uma questão muito inconsciente também. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui para mim, também se inscreve no meu canal para continuar acompanhando o meu trabalho e fazer ele crescer cada vez mais, para atingir mais pessoas e levar essa mensagem para quem precisa. Desejo para você uma linda semana, um lindo eclipse e a gente se vê na semana que vem. Um beijo, tchau, tchau!